É uma honra ter você por aqui. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Jesus não é um homem bom? Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que quer que estejamos nos referindo como Jesus, não é sobre um homem de 2000 anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano. Então isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você, que podemos chamar de Jesus, ou de Shiva, ou o que você quiser, permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não, mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom, maravilhoso, não um homem bom. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação, alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de 5 anos e sua mãe foram ao cemitério. Ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular, ela se sentou. O menino andava por toda parte, lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela: "Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis?" Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram: "Quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez?" Ele disse: 50-50 eu fiz. Então ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe: "O que você quis dizer com 50-50? Ele disse: "Um cavalo, uma galinha." Isso é 50-50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus? Meditação significa que você simplesmente se cala. Se você simplesmente se calar, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa
que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia. De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer, a água estava subindo, e tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando, relate para o mundo, esse homem está se afogando, olhe para ele se afogando, faça um vídeo e mostre a todos como um homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como um homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo, somente, você sabe, o código Morse. É como relato estava sendo registrado. Então ele registrou um relatório muito eloquente, ele disse, enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo, e isso e aquilo, e o descreveu em termos muito eloquentes. Então imediatamente ele recebeu uma resposta de seu editor, deixe a enchente para lá, entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente, entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas se alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, e mais pessoas se reuniram. Então ele veio para Seattle e compartilhou, mais pessoas se reuniram. Então ele começou seu show itinerante de cidade em cidade, falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América. E então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então ele escreveu um livro, Como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares, e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso, e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então, ele disse aos vizinhos, vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse, Noé está na plateia.
Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele? Sim? Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então você não coloca suas ideias. Então essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora você apenas se cala. Se você apenas se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Todo treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador, você apenas se cala. Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olho para os meus olhos, estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando botão a seguir ou no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!